Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 23. Essa pregação, ela tem como fonte uma análise que eu, o pastor Marcos, o Fábio Urbanovic, temos feito em relação à igreja. Nas próximas semanas nós teremos uma série de pregações sobre o que somos, o que devemos fazer como igreja, como devemos ser igreja. Então nós estamos pensando sobre por que estamos aqui. Por que nós repetimos as mesmas coisas que pessoas fizeram no passado? E como uma breve pincelada, não vou entrar nesse tema ainda, eu queria refletir sobre esse ato. Por que a gente repete esse ato? O que a gente está proclamando com este ato? O que a gente está dizendo sobre a ceia? O que a gente quer dizer com a ceia? Por que a gente proclama, prega sobre isso? Qual o significado dela no nosso dia? Por que a gente ainda continua fazendo a mesma coisa? Será que ela é importante? Será que não? Será que a gente pode jogar fora? Ou será que a gente pode tratar com mais relativismo? Então, essa pregação tem como fonte a construção de uma igreja relevante, que sabe sua missão em Cristo, que entende seus símbolos, que entende a loucura da pregação do Evangelho. E aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Quais os propósitos de mantermos isso aqui? Por que a gente mantém isso aqui? Pare um pouco e reflita. Por que a gente mantém a ceia? Para o povo lá fora isso aqui é loucura. Para aqueles que acreditam em si mesmos. É loucura. Como alguém vai morrer por mim? Eu que tenho que fazer. Eu que tenho que ser bom. Eu que tenho que buscar. Isso aqui é loucura. E por que a gente prega essa loucura? Por que a gente continua pregando essa loucura? Se você pensar sobre alguns dos elementos, você vai de pronto lembrar que Jesus morreu por alguém. Mas Jesus morreu por quem? Jesus morreu por quem? Às vezes, pelo fato de estarmos familiarizados com esse conteúdo, ele já não causa impacto nenhum nas nossas vidas. A gente não sabe a expectativa do povo judeu por isso. Uma aliança feita com Abraão, uma segunda aliança feita com Moisés, e uma terceira demonstração de aliança feita com Jeremias. Uma terceira demonstração, só demonstração pincelada daquilo que viria em Jesus. Essas palavras têm perdido o sentido. Esses símbolos têm perdido o sentido no nosso dia a dia. E aí eu queria que primeiro a gente relembrasse alguns pontos. Pelo pecado, o homem foi se distanciando de Deus, dia a dia. E pela ira do próprio Deus, Deus se distanciou dos homens dia a dia. Pelo pecado, os homens se distanciaram de Deus. E pela ira, Deus se distanciou dos homens. Por quê? Salmo 14 diz o seguinte: não há um que busque a Deus, não há um sequer. Todos se desviaram. Todos se desviaram. Não há um que busque a Deus. Não há um sequer. O pecado colocou o homem no lugar de Deus. E agora, através desses atos, nós lembramos que na salvação, Deus se colocou em nosso lugar. E será que é importante a gente relembrar isso?
Será que é importante olhar para esses elementos? O que eles estão dizendo? Morreu por quem? Significa o que para quem? Devemos manter algo que é milenar? Só porque devemos manter, porque é mais uma coisa na nossa identidade? Primeira Coríntios 11, 23 a 28. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O que ele diz? Agora, na sequência, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que ele disse? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Portanto, examine-se a si mesmo, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Queridos, era o primeiro dia das festas dos pães asmos, dos pães sem fermento. Era o primeiro dia. E o povo se reunia em duas celebrações diárias: almoço e ceia. Essa celebração era no período da noite, ceia. E o povo se reunia para começar a celebração dos pães asmos e logo mais da imolação do cordeiro. E aí Jesus não tinha preparado um lugar. Ele pega a casa de um amigo, um átrio de um amigo, preparadíssimo. Uma mesa reclinada, tudo pronto para que eles ali ceiassem. E aí a gente aprende algumas lições nesse contexto. Algumas coisas que eram importantes. Imagina você, 13 homens dentro de uma casa, homens que caminhavam o dia todo, sentados numa mesa baixa, reclinados com os pés perto uns dos outros. Imagina o cheiro. Sabe aquele cheiro, mulheres, não acredito que tenha entrado, de vestuário de futebol? Vocês não devem ter entrado. Os homens se trocando ali, aquele cheiro de homem. Horrível. Aquele fudum. Horrível. Não é chuva não, tá, gente? Não é chuva não. E o primeiro ensinamento que a gente percebe nesse contexto é o fato do rabi, do mestre, se colocar à disposição para servir. A ceia já estava ali sendo posta, já para servir a todos. E ninguém se ligou que ali existia ainda uma prioridade. E nenhum discípulo foi humilde o suficiente para assumir essa função, ver que existia uma necessidade e se colocar ali. Então, uma das primeiras lições que a gente aprende, e Jesus é categórico nisso: eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
Um outro ponto também que é importante nesse texto e que a gente aprende nesse contexto é a humildade de Jesus. O mestre se colocando nessa função de lavar os pés daqueles que caminhavam dia a dia pregando o Evangelho. Terceiro ponto, só no contexto, depois a gente vai entrar naquilo que eu quero afirmar. Perdão. A gente aprende de perdão logo de cara, porque Jesus sabia de todos os elementos e o significado de todos os elementos. E mesmo assim, ele se dispôs a ir até o final e cumprir aquilo do qual os elementos anunciavam: a morte, o sangue, o corpo entregue. E quarto ponto, uma confiança em Deus absurda. De olhar para tudo aquilo que estava acontecendo, já saber que existia alguém que ia trair ele, estava ali no meio. Em João ele descreve muito mais, dizendo que Jesus pegou o pão, molhou no vinho, entregou para Judas, e depois de algum tempo, naquela mesma noite, Judas saiu da presença deles, se ausentou, foi embora. Então, só no contexto desse texto a gente aprende serviço, a gente aprende humildade, a gente aprende perdão, a gente aprende sobre confiança em Deus. Confiança de ir até o final. E agora nós vamos ver outros pontos desse texto de 1 Coríntios sobre a importância desses elementos. Para o que eles nos direcionam. Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em nenhum momento da vida de Jesus, você vê ele repetindo tão categoricamente: repitam isso. Lembre-se disso, repitam isso, em memória de mim. Não em memória em relação à vida de Jesus, ou o nascimento de Jesus. Esse momento é crucial na história de Jesus. Ele está dizendo: vocês devem repetir isto sempre. Eu não estou falando para vocês se recordarem de como eu nasci, de como eu vivi, mas isso aqui eu quero que vocês se recordem. Repitam as palavras, repitam os gestos, repitam os atos. Isso é importante. Então, a primeira direção do texto: olhe para trás, para a centralidade da morte de Cristo. Olhe para trás, para a centralidade da morte de Cristo. Então, a primeira direção que esse texto nos traz é que esse momento é muito importante na vida de Jesus. E ele queria ser lembrado por esse momento. Ele queria ser lembrado por isso. Ele não fala em nenhum dos outros pontos da vida dele: ei, lembre-se disso, repita isso. Mas nesse momento ele fala, e ele é enfático, ele fala 2 vezes: repita isto em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Faça isso. Então, o primeiro horizonte que a gente tem que olhar na nossa história é olhar para trás e lembrar sempre disso, porque ele quer que a gente faça isso sempre. Ele diz, quanto ao corpo: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Sempre que o beberem em memória de mim. Isso é muito importante. Para Jesus, isso é muito importante. Era por sua morte que ele queria ser lembrado. A ceia não traz à memória o nascimento ou a vida de Jesus, mas sua morte. Logo,
Se o cristianismo for lembrado por qualquer outra figura, por peixinho, por prosperidade ou por qualquer outra figura, este não é o Evangelho de Jesus. Porque ele queria ser lembrado pela morte dele. Façam isso sempre. Façam isso em memória de mim. Este é o meu corpo que é dado em favor de vós. É dado em favor de vocês. Esse é o sangue da nova aliança. Então, se o cristianismo for lembrado de uma outra forma, por um outro símbolo, este não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo deve ser lembrado pela morte e ressurreição de Cristo. Pela cruz, pelo corpo, pelo sangue. Uma segunda direção para a qual a gente deve olhar. Para dentro. Para dentro. Para dentro de si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Mas até que ponto eu vou examinar-me a mim mesmo? Examinar a mim mesmo? Até que ponto eu vou sentir relativizado ou distante dessa realidade? Isso aqui esse examinar-se deve me paralisar a não me achegar à mesa? Isso aqui deve me paralisar a não fazer parte disso? Até onde eu vou e até onde eu fico? O examinar-se está muito mais ligado ao corpo, ao dividir o corpo, ao fazer picuinha no corpo. Pegue o texto depois, leia em sua casa. O comer indignamente está ligado ao não discernimento do corpo, à quebra da unidade, à destruição da comunhão, brigas, dissensões, fofoca, picuinha. Então, o que consiste o autoexame? O que consiste olhar para dentro? Eu vou ficar paralisado, não vou fazer parte disso porque eu sou indigno. 1 João 4:10 tem a resposta. Nisso conhecemos o amor. Nisso consiste o amor. Não que o imperfeito ame o perfeito, mas que o perfeito ame o imperfeito e dê seu filho. E dê seu filho em remissão do imperfeito. Então, querido, quando eu olho para mim e vejo que eu sou indigno de fazer parte disso, isso não pode me paralisar de me achegar a essa mesa. Porque se me paralisar, o sacrifício de Cristo não teve valor. Eu preciso de mais alguma coisa. Foi pago um alto preço na cruz por cada um de nós. Não existe saldo devedor. Não existe dívida a mais. Você pode se achegar, é aqui que reina a vida. É aqui que a vida reina. É aqui que a bênção de Deus reina. Então, a partir do autoexame, eu não posso ser paralisado, porque o preço foi pago na cruz por inteiro. Não tem mais o que eu pagar, não existe mais saldo de dívida. Eu posso me achegar, porque aqui reina a vida. Então, o primeiro ponto é olhar para trás e saber que esses elementos são a marca do cristianismo. Esses elementos fazem parte daquilo que Jesus queria que nós nos recordássemos sempre, dia após dia. No segundo momento, o texto nos leva à direção de olharmos para dentro, examinarmos cada um a si mesmo. Isso não pode me paralisar. Isso não pode me fazer, não, eu vou sentar e não vou receber os elementos, porque eu sou indigno.
olhe para dentro de si, peça perdão a Deus, porque aqui reina a bênção e a vida de Deus. Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é o imperfeito que ama o perfeito. É o perfeito que ama o imperfeito do jeito que ele é e entrega o seu Filho como propiciação pelos pecados. Então, indignamente, queridos, está relacionado, comer indignamente está relacionado ao corpo. Ao corpo. A quebra da unidade, da comunhão, brigas, dissensões, picuinhas, fofocas. Se você está nesse grupo, peça perdão a Deus. Se de alguma forma você contribuiu para a dissolução do corpo, peça perdão a Deus. O olhar para dentro não está relacionado a olhar para dentro de si e achar que você é indigno, mas é olhar para o corpo e ver se em você existe alguma contenda, alguma quebra de comunhão. Se em você existem indícios da quebra da unidade do corpo. Porque se você olhar para você mesmo e achar que você é indigno, joga a Bíblia fora. O sangue não serve para nada. Jesus não serve para nada. Se você achar que você é indigno, isso aqui não serve para nada. Pega o lixo e joga fora. Mas é na minha imperfeição que Deus me ama. É quando eu olho para dentro, tá pago, não tem dívida. Um preço muito alto na cruz foi pago. E aí eu posso me achegar, porque aqui reina a vida. Aqui reina a vida. Uma terceira direção. Esse texto nos faz olhar para fora. Por que olhar para fora? Porque ele tem todos os elementos que nós precisamos. Todos os elementos de uma pregação. Tudo. Esse teatro aqui que a gente está fazendo hoje tem todos os elementos. Todos os elementos. Remissão dos pecados. Integração do fiel, do crente. A nova aliança. E a expectativa de que um dia esse Jesus vai voltar. Tem todos os elementos. Isso aqui é uma pregação por si só. Será que a gente deve jogar esse conteúdo fora? Vamos ler o texto mais uma vez, que é importante. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, vocês estão pronunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Então, queridos, quando olhamos para trás, vemos que isso era muito importante para Jesus. Quando olhamos para dentro, não podemos nos sentir indignos de participar. Quando olhamos para fora, a partir dessa perspectiva, vemos que esses elementos possuem absolutamente tudo, todo necessário, a pregação necessária para que os de fora conheçam a Jesus. Através desses elementos, nós anunciamos que o diabo não tem sobre nós qualquer direito, quaisquer direito. Anunciamos que ele se entregou voluntariamente à vontade do Pai. Isso é uma coisa muito interessante. Tem muita gente que diz que Jesus foi morto. Jesus não foi morto. Jesus morreu. Ele se entregou. Ele tinha total autoridade para vir com milícias de anjos e acabar com tudo aquilo. Existe uma diferença, ele não foi morto. Ele morreu porque ele se entregou à vontade do Pai. Ele se entregou para fazer a vontade do Pai. Assim, quando olhamos para fora, estamos anunciando que ele morreu por nós, que ele morreu para nos conduzir a Deus, que ele morreu para nos reconciliar com Deus, que ele morreu por nossos pecados e ele morreu a nossa morte. Então, queridos, temos 3 direções aí que a gente já pode olhar: para trás, no passado, para dentro, para fora, e ver que esses elementos anunciam que ele morreu por nós, que ele veio para nos conduzir a Deus, para nos reconciliar com Deus, por nossos pecados, a nossa morte. E uma 4ª direção, olhar para frente. O texto diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando para fora, vocês estão pronunciando para fora a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, a história não está perdida. A Dilma, por mais que ela não saiba o que ela está fazendo, a história não está perdida. Nós não estamos num barco descontrolado, sem direção. Nós não estamos num carro que não tem piloto. Nós não estamos num ônibus que não tem motorista. Os curdos não estão num ônibus sem motorista, num barco sem marinheiro. Assim, quando vocês repetem isto que eu mandei que vocês repetissem, vocês estão anunciando para os de fora e olhando para frente, até que eu venha. Até que eu venha. Aí já não haverá mais dor. Aí já não haverá mais lágrima. Já não haverá mais morte. É olhar para frente e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Que quando tomamos e fazemos parte desses símbolos, estamos anunciando para os de fora e olhando. Então tem sentido. Isso tudo aqui tem sentido, faz sentido. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Clebson?
Mais um. Somente o homem que está preparado para aceitar a sua parcela de culpa da cruz pode reivindicar sua parte na graça. Mais um. Mais outro. Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Queridos, é a apropriação da história que nos transforma. É a apropriação disso. Alguém matou ele lá, mas fui eu que matei. Fui eu, é a apropriação dessas verdades que nos trazem à mesa da graça. É a apropriação dessas verdades que nos aproximam. Aquele abismo que existia do pecado e da ira do próprio Deus já não existe mais, porque apropriando dessas verdades, apropriando da história que aconteceu há 2000 anos atrás, eu me achego à mesa da vida, à mesa da graça. Não foi Judas, não foi Pilatos, não foram os judeus, nós não somos antissemitas. Fui eu. Foi o Pai que já te entregue ele na cruz. Ele não foi morto, não. Ele morreu porque ele quis. Ele se entregou por você. E será que a gente vai continuar pregando isso aqui? É essa mensagem que a gente quer continuar pregando? Queridos, se o símbolo do cristianismo for qualquer coisa que não a ceia, a morte e ressurreição de Jesus, não é o cristianismo que a gente está pregando. Não é o cristianismo que a gente está pregando. A gente está pregando qualquer outra coisa, menos o cristianismo. Quem entregou Jesus para morrer? Para quem esses elementos fazem sentido? A partir da apropriação dessas verdades, eu me aproximo. Já esqueci que eu sou indigno ou não digno. Passou, já ficou para trás. Porque isso aqui demonstra que o preço foi pago por completo e já não existe mais dívida alguma. Está pago. Está pago. Volta duas. Agora, somente aquele que se vê colocado no madeiro, eu merecia estar lá. Eu merecia ser colocado naquele lugar. Não para a remissão dos pecados dos outros, mas porque eu merecia, porque era só aquilo que me cabia, é só a morte que me cabia. Só aquele que se apropria da verdade, se apropria da história, pode reivindicar sua parte na graça. Quem não se apropria dessas verdades não pode reivindicar absolutamente nada, porque não se apropria disso. Agora, quem se apropria desse Jesus que serviu na ceia, que foi humilde na ceia, que perdoou antes que os atos, as ações acontecessem, porque ele já sabia do significado de cada elemento e mesmo assim ele deu continuidade. Que foi confiante de ir até o final, que nos faz olhar para trás, olhar para dentro, olhar ao nosso redor e olhar adiante. Quem se apropria dessa verdade pode se achegar à mesa da graça, dando saltos de alegria, dançando mais do que Davi, pregando muito mais do que Paulo. Eu não posso me deixar paralisar. Eu não posso ficar sentado e não receber os elementos, porque se eu fizer isso,
Eu estou negando o sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo, não é suficiente ainda, eu preciso fazer mais. Então, queridos, jogue fora sua Bíblia, não venha mais à igreja, porque o sacrifício de Cristo, para você que por algum momento passou na sua cabeça isso, volte. Peça perdão e entenda e declare hoje: não existe mais dívida. Não existe mais. Foi pago um alto preço. Que preço que eu posso pagar? Que moeda que eu posso dar para ajudar nesse valor? Nenhuma.